A história de São Zacarias. Eu gosto muito de fazer a abordagem, né? Contar a história dos santos. Porém, se for contar, que são diversos, né? Tem entre aqueles que são principais da igreja, mais destacados, existem diversas outras histórias, pessoas que imitaram Cristo e foram fiéis até o fim, renunciando suas próprias vidas e fazendo tudo por amor a Cristo, né? Desafiando, até mesmo correndo risco de vidas, sendo perseguidos para divulgar o Evangelho de Cristo. Então eu vou ler aqui narrar a história de São Zacarias, e nesse dia 22 de março. É uma história que eu achei super interessante, né? Como das mais me chamou a atenção, eu gosto de narrar aqui nesse canal. História de São Zacarias, a origem. São Zacarias era de origem grega, estabelecido na Calábria. Seu pai chamava-se Policrônio. Seu nome significa o Senhor lembra. Papa. Em 741, foi eleito Papa e sucedeu a Gregório III. Foi eleito por unanimidade apenas 5 dias depois do falecimento de seu predecessor. Devido às necessidades da cristandade, naquele tempo, Deus teve pressa com ele. Excelência. Ele foi considerado um excelente admirador das terras da igreja, do patrimônio da igreja, que progrediu durante o tempo em que ele foi responsável né, pelas terras da igreja. O último papa grego, né, o São Zacarias, foi o último dos papas gregos e até o último papa a comunicar oficialmente sua eleição à corte imperial e ao patriarca de Constantinopla. Por meios da diplomacia pessoal, restabeleceu relações pacíficas com os lombardos no norte da Itália. Em uma visita do rei lombardo a Terni, recebeu de volta as cidades de Ameria, Horta, Polimártio e Blera, e juntou todo o patrimônio da igreja romana que tinha sido roubado pelos lombardos nos últimos 30 anos. São Zacarias assinou uma trégua de 20 anos entre o Ducado de Roma, né? Ele foi considerado um diplomata, esse mesmo santo do qual estou narrando, São Zacarias, e foi recebido de volta pelo povo romano com uma procissão solene e agradecido a Deus pelos resultados que o Papa tinha conseguido na viagem, mandou construir uma capela na igreja de São Pedro, em nome do rei Liutprand. Porém, se decepcionou com o rei, quando no ano seguinte ele estava pronto para atacar o território de Ravenna, e o arcebispo dessa diocese implorou ao Papa que fizesse algo para ajudá-los. O Papa Zacarias enviou missionários para resolver o problema, mas eles voltaram sem nada conseguir. Então, ele mesmo foi até Ravenna, depois para Paiva visitar Luitprand, que já estava pronto para começar a invasão. Era véspera de festa de São Pedro e São Paulo. Foi ele quem celebrou a vigília, e com isso conseguiu convencer o rei a não fazer esse ataque a Ravenna. Meses depois, Liutprand morreu, sendo que o primeiro sucessor desistiu e subiu ao trono Ratiz para conduzir o reino dos lombardos. O novo rei tinha imenso respeito pelo Papa Zacarias, mas, apesar de muito piedoso, sitiou Perusa por pressão dos seus comandados. Outra vez, São Zacarias dirigiu-se ao acampamento lombardo. Suas palavras comoveram tanto o rei que não só levantou o cerco da cidade, mas concedeu a paz aos romanos. Pouco tempo depois, renunciando ao mundo com sua mulher e filha, depôs a coroa aos pés do Papa. Zacarias
aos pés do Papa. Zacarias benzeu suas vestes monarcais e ficou comovido com a família real. Nessa época, os francos voltaram para a igreja e ela se tornou mais forte, garantindo a ordem cristã. Zelo. Passados todos esses problemas, o Papa se dedicou totalmente às coisas da igreja. Cuidava dos arquivos, restaurou os templos romanos, cuidou da agricultura e ainda beneficiou a abadia de Monte Cassino, onde os dois viviam como monges. Sua herança. Zacarias, pode-se dizer, foi um bom papa e morreu em março de 752 aos 73 anos. Depois de 11 anos de pontificado, sua memória é celebrada em 22 de março. A minha oração. Jesus, que eu faça tudo com amor, seja o trabalho que for, dá-me essa graça. Segundo consta que essa oração foi feita pelo Papa Zacarias. São Zacarias, rogai por nós. A história de São Zacarias. Eu gosto muito de fazer a abordagem. Outros beatos e santos que a igreja faz memória em 22 de março é Santo Epafrodito, a quem o apóstolo São Paulo chama de irmão, colaborador e companheiro de combate. São Paulo bispo na França. Santos Calínico e Basilissa, mártires na atual Turquia. São Basílio, presbítero e mártir que, durante todo o mandato do imperador Constâncio, resistiu fortemente aos arianos e, em seguida, no tempo do imperador Juliano, tendo orado a Deus para que nenhum cristão se afastasse da fé. Foi preso e entregue ao procônsul da província e, depois de muitos tormentos, consumou o seu martírio. Santa Lia, viúva romana, cujas virtudes e partida deste mundo para Deus receberam os louvores de São Jerônimo. São Bem-vindo Scotivoli, bispo que, eleito pelo Papa Urbano IV para esta sede, conciliou a paz entre os cidadãos e, conforme o espírito dos frades menores, quis morrer sobre a terra nua. São Nicolau Owen, religioso da Companhia de Jesus e mártir que, durante muitos anos, construiu refúgios para esconder os sacerdotes e, por isso, no reinado de Jaime I, depois de ser encarcerado e durissimamente torturado e finalmente lançado no cavalete, foi gloriosamente ao encontro de Cristo Senhor na Inglaterra, em 1606. Beato Francisco Chartier, presbítero e mártir, que durante a Revolução Francesa morreu decapitado em ódio ao sacerdócio, na França, 1794. Beatos Mariano Gorek e Bronisław Komorowski, presbíteros e mártires que, durante a ocupação militar da sua pátria por sequazes de uma doutrina hostil à religião, foram fuzilados em ódio à fé cristã na Polônia em 1940. Beato Clemente Augusto Graf Van Galen, bispo que refletiu entre o clero e o povo a imagem evangélica do bom pastor, lutou abertamente contra os erros do nacionalismo e contra a violação dos direitos do homem e da igreja, e pela sua coragem foi chamado o Leão de Münster da Alemanha em 1947. Fontes Vatican News, VA, Martirológio Romano, pesquisa Luiz Eduardo Sá Gomes, Comunidade Canção Nova. Produção e edição Fernando Fantini, Comunidade Canção Nova.